Olá, eu sou a Mari Fernandes. Para quem não me conhece, eu estou aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Leão para o mês de setembro de 2025. Então, se você tem o Sol, a Lua, Ascendente ou Vênus nesse signo, essa leitura é para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ter coisa que não vai ressoar com o seu momento atual. Nesse caso, você solta, joga no universo e fica só com o que fizer sentido para sua vida, para o seu momento. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar também, que é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho. E se você quiser uma leitura individual particular, o link está na descrição do vídeo, é só clicar, você vai falar diretamente comigo, tá bem? Vamos lá, a gente vai fazer essa leitura de hoje em dois momentos. Primeiro, eu vou tirar a energia aqui para o mês de setembro, né, para Leão, para o campo afetivo, para a área do amor, de relacionamentos. E no segundo momento, eu vou fazer a leitura para a área de profissional, né, financeiro, carreira, né, essa parte mais prática da vida. E vou estar colocando a minutagem aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ir direto para um assunto ou outro, é só clicar lá, tá bem? Mas antes disso, eu vou começar tirando aqui um arcano maior, que vai ser a energia principal do mês, né, para o leonino. E é a energia também que vai guiar a nossa leitura como um todo, né, de todos os setores da vida. Vamos ver a energia principal para Leão, setembro de 2025. A Torre, olha, a Torre está falando sobre acontecimentos importantes no sentido de pode ser que haja algum corte aí importante, alguma coisa até, inclusive, que você não esteja esperando, que seja repentino, né, que não depende de você, mas que de certa forma dá uma desestruturada aí, né, no que existe na sua vida, né? Então é uma carta bem forte aí, falando que setembro não vai passar despercebido, que provavelmente vai ser um mês aí importante. Vamos ver aqui na área do amor como que essa torre aí afeta, o que ela vem dizendo, né? E o que o tarô vem dizendo pra gente, quais informações que ele vai trazer aqui para você. Já pensa aí na sua pessoa querida, em quem você quer saber, né? E se não tiver ninguém específico, o que você quer para esse seu campo afetivo, né? Vamos lá? O julgamento, o hierofante, a rainha de espadas e o 2 de pentáculos. Vamos lá. A gente tem essa energia da torre, né? Que parece que é como se viesse quebrando, inclusive quebrando padrões aí, tá? Mas o que veio logo a carta do julgamento. A carta do julgamento também, ela tá falando sobre uma nova fase de vida, né? Então, uma nova fase para o seu campo afetivo, para o seu amor, né? O que talvez com essa carta da torre, o que existia aí, o que estava estruturado, não não vai persistir, né? E na verdade você passa para um outro momento e que provavelmente é um momento de muito aprendizado, tá? A gente tem essa carta do Hierofante que ela vem trazendo esse tom de aprendizado, de guia, né? Então, o que tá vindo falar aqui é que você vai passar talvez por uma situação que te obrigue a não só que te obrigue, mas que te traga mais clareza, né? Por causa desses aprendizados, desse processo de aprender, né? Mas que te traga mais clareza, te ajuda a enxergar as coisas como uma rainha de espadas, né? Que é enxergar as coisas com clareza, com inteligência, sair um pouquinho das ilusões, né? E mais para o racional, né? Então, tudo que acontece, seja, né, de bom, de ruim, tudo que acontece na nossa vida ensina a gente. Então, eu vejo que vai ser um mês de aprendizado aí nesse campo afetivo, né? E talvez em algum momento você que esteja diante de você um momento de escolha, né? Que às vezes você tenta equilibrar
as coisas, mas pode ser que chegue um momento que esse equilíbrio não vai te dar a estabilidade que você está querendo. Não esse equilíbrio, esse desequilíbrio, né? Essa necessidade de um equilíbrio e essa tentativa de equilibrar duas coisas ao mesmo tempo pode te trazer uma instabilidade que a gente vai ver mais aqui, tirando mais cartas, né? Para a gente clarear mais essa leitura, né? Objetivar talvez um pouco mais. Ó, tem um rei aí de espadas na sua vida, tá? Vamos lá. Eu tô vendo um pouco aqui. Mais uma vez aqui apareceu mais uma vez não, né? Apareceu o 2, depois o 3, né? Trazendo essa coisa talvez de uma parceria que você tem aí, talvez essa dificuldade de escolher, né, entre opções que você tem, entre até pessoas, tá? Eu vejo que você tem conquistas aí, né? Se você talvez tenha mais de uma pessoa presente aí no seu campo afetivo. Aí, por isso, essa necessidade de escolhas e a necessidade também de um corte, tá? A necessidade desse corte, né, dessa torre. E às vezes esse corte, ele vem de fora, nem sempre depende de você e das suas escolhas, né? Eu vejo que algo acontece aí que pode estar representando um corte com alguém aí no seu campo afetivo, né, nessa área do amor. Mas é para que você chegue numa nova fase, né? Mas eu vejo que também, aqui mais para o final do mês, parece assim, que chega um mês aí, você tem alguma coisa que até está mais estável e algo vem aí para balançar, para mexer. Talvez, inclusive, seja uma terceira pessoa que vai interferir em algum relacionamento que você tenha, em alguma relação que você tenha, né? É claro que vai fazer sentido para algumas pessoas, para outras não, mas é muito provável, né? Essa terceira pessoa que vem para talvez cortar algum tipo de relação que você tem aí, tá? E essa terceira pessoa, ela pode estar vindo aqui como esse rei de espadas ou essa rainha de espadas, essa pessoa que vem cortando de certa forma, né? Que vem mexendo aí, né? Com essa relação que você tem, né? E então pode vir desse rei ou dessa rainha, tá? Que ou de um masculino ou de um feminino, mas é de uma pessoa muito racional, que tem uma certa frieza também, sabe? Uma pessoa bem fria e calculista, assim, que planeja tudo. Então, alguma coisa que talvez pode estar sendo planejado e que vai mexer com a sua estrutura e com as suas conquistas, né? E vejo que no final do mês a tendência é que você esteja mais só buscando a sua própria luz e entrando nesse processo de aprendizado, não só de aprendizado, mas como de uma nova fase que chega na sua vida. Então, o que era aí, o que estava até agora, né, o processo que você vem vivendo agora, vai mudar esse mês. Vai ter uma quebra nisso daí esse mês, né? E você vai começar um outro processo, tá? Vamos lá, tirar mais algumas. Ó, o imperador também está falando sobre essa energia masculina, a rainha de ouros, os 5. Eu vejo um corte rápido, tá? Alguma coisa que vai chegar rápido e vai mexer na sua vida, né? Esse corte rápido, isso que vem e acontece, um acontecimento meio inesperado, né? Algo que chega aí e que significa de alguma forma, né? De alguma forma, uma perda, tá? De alguma forma, uma perda de alguém ou de um relacionamento, né? Eu poderia falar também, pode ser de padrões internos que você tenha, mas eu tô vendo que isso é muito mais externo, né? Então é alguém que chega fazendo algum movimento aí que tira um pouco a sua estrutura e o que você tinha planejado, né? Que mexe um pouco com isso que você tinha planejado aí para você, né? Então, nesse momento em que tudo que parecia que ia ser encaminhado ou que estava indo por um caminho, vai ser mudado, né? Por influência de alguém
que vai cortar alguma coisa e mexendo nos seus valores, né? Representando realmente uma quebra de estrutura. A gente vem aqui logo com essa carta da torre, né? Nesse momento, sim, é o momento dos aprendizados, é o momento de você buscar a sua própria luz, tá? Porque alguém vai eu até digo que é alguém com essa energia também do imperador, né? Alguém que, de certa forma, tem um certo poder e tem o potencial de controlar alguma situação até da sua vida, né? E que não está no seu controle, mas às vezes está no controle de outra pessoa, né? Que também é uma pessoa, de certa forma, manipuladora, tá? É uma pessoa que chega aí que vai desestruturar um pouco a sua vida, tá bem? Então, nesse momento, o que eu falo, quando algo acontecer, você busca o seu aprendizado, a sua luz interna e principalmente o seu próprio valor, né? Quem você é. Então, se valorize nesse momento também. É importante e você vai se valorizar como? Voltando para dentro, encontrando a sua própria luz, entendendo que você não depende de ninguém para ser feliz, se reconectando com seus próprios valores, independente de qualquer pessoa que esteja presente, né, no seu campo afetivo. Então, você saber se amar em primeiro lugar e realmente entender isso como uma nova fase na sua vida, tá bem? Bom, é isso. Agora a gente vai com o nosso segundo momento aqui, que a gente vai falar sobre carreira, sobre o campo profissional, financeiro, essa parte aí mais prática da vida. Então vamos lá. Câncer, já pensa aí na sua questão, se você tem alguma questão profissional, de estudos, de carreira, de financeiro, né? Qual é a sua maior questão? O que você quer também, para a gente tirar as cartas e interpretar juntos de certa forma, né? Porque como é uma leitura coletiva, eu dou a energia principal aqui das cartas do jogo e você leva para o contexto da sua vida para que faça mais sentido, tá? Vamos começar? O Cavaleiro de Copas, o Pajem de Copas, tem coisa boa aí chegando, tá? Roda da Fortuna e o 7 de Espadas. Veio esse 7 de Espadas aqui para dar uma mexida, né? Talvez essa mexida aí da torre. Então vamos lá. Tem algum processo aí, alguma coisa na sua vida, né? Seja na carreira, no profissional, no financeiro, né? Que talvez esteja no começo, ou mais ou menos aí no começo, mas alguma coisa que você tem um apreço, que você gosta muito de fazer, pode ser um estudo também. Então, alguma coisa que te move, né? Não só é como se fosse um propósito, né? Alguma coisa que está no começo, que está fluindo na sua vida, que talvez não esteja tão no começo assim, mas é algo que você faz com amor, que você ama, que você é isso, o que você executa com amor, né? O que você tem é um apreço também, né? Só que a gente tem aqui a torre e a gente tem a roda da fortuna. A gente está falando que coisas vão ser mexidas aí, tá? Então, isso que vem vai ser mexido sim, vai existir um movimento. Saiu aqui o 7 de espadas, que pode estar falando sobre alguém aí tentando te sabotar, tentando tomar o seu lugar de alguma forma, alguém querendo roubar o que é seu, né? Até lucrar em cima de você também. Então tem uma energia um pouco estranha aí e que chega, tá? Isso não tinha não, tava tudo bem aí, mas aí mais ali para segunda semana, talvez, meio do mês, chega alguém. Vamos tirar aqui mais cartas até para trazer mais informação, né, sobre isso. Ó, o que está dizendo aqui é que é importante você não agir por impulso, tá? A forma de você se proteger dessa energia ou desse alguém, dessa pessoa que chega para tirar o seu chão e que às vezes você não vê isso muito no começo, é observando, tá? Você precisa observar
as pessoas que estão aí, antes de agir, antes de se jogar em algo que você gosta, em algo que você tem paixão, né? Algo que parece muito atrativo aí, que tá nessa alguma coisa que te move, né? Então você tem que ter cuidado nesse sentir demais e nesse querer demais que uma coisa aconteça, para você não passar do limite e forçar fazer uma coisa só porque você quer muito. Você precisa observar e analisar tudo antes de tomar qualquer decisão, né? Então, se for um investimento, você precisa guardar para você também. Se você tem ideias aí, o momento não é de dividir, tá? Você precisa entender que pode ser que chegue alguém aí prometendo mundos e fundos, né? Ou algum trabalho, prometendo coisas, prometendo, e você, de certa forma, tem uma vontade para que isso aconteça, né? É um sonho para que algo aconteça, mas para você tomar muito cuidado, que talvez o que parece ser muito bom aí, né, pode ser um pouco perigoso. Então você precisa guardar para você as suas ideias, você precisa economizar. Não é hora de investir agora, não é hora de se juntar a ninguém, de fazer uma sociedade, tá? É hora de observar, principalmente, de planejar, de entender tudo. Então não vai cegamente, não deixa essa paixão pelo resultado e pelo que tem para chegar, não deixa que isso seja maior do que o seu poder de observação, né, de ser sensato, de pensar melhor sobre tudo. Então, não é o momento de se jogar, é o momento, sim, de você trabalhar para chegar onde você quer. Aí sim, né? A gente tem que mais aí pro final do mês, aí sim, na última semana, eu vejo. É engraçado que eu vejo uma coisa aqui interessante. Que para você, nesse momento, o melhor caminho é você é, fazer as coisas por você mesmo. Entender que não depende de ninguém. Porque se você for achando que outra pessoa vai fazer por você, ou você precisa dela, né? Na verdade, você não precisa de ninguém. Você achar que precisa de alguém está muito mais ligado aos seus medos, ao medo de não dar certo. Só que o poder ele está todo com você. Então você tem que entender que você não precisa de ninguém e que ter alguém no seu processo pode ser até perigoso. Você precisa conseguir fazer sozinha ou sozinho, né? Não vamos ligar a gênero, é uma leitura coletiva, mas é um trabalho aí que depende só de você. Você já tem o conhecimento para realizar, você já tem não só o conhecimento, mas o potencial de realizar o que você quer para você chegar nesse sol brilhando na sua vida, né? E quando você enxergar esse sol, enxergar a sua força interna, o que você tem para oferecer e para doar para o mundo, sozinho, que não precisa de ninguém, mas que está conectado com você mesmo, com o seu amor próprio, acreditando em você, acreditando na sua luz, no que você sabe fazer, aí nesse momento sim você pode ousar. Né? A gente tem a carta do louco falando disso. Nesse momento você pode ousar. Quando você tiver se afastar dos seus medos de fazer acontecer e realmente colocar a mão na massa e entender que você não precisa de ninguém. Tá? Você não precisa de ninguém. Alguém aí nesse processo pode ser, inclusive, perigoso para você. Então, é você dependendo de você mesmo, não acreditando em promessas de outras pessoas, observando muito bem, entrando em contato com o seu potencial, fazer um trabalho de coragem também, né? De deixar para trás o seu medo e esse achar que você não consegue sozinho, guardar suas energias para você, suas economias para você, para saber o momento certo de usar, de investir dinheiro, de investir conhecimento, de investir energia, né? E você tem tudo isso dentro de você. Só cuidado, não deixa ninguém te desestruturar, não deixa ninguém se apoderar disso que é seu, desse poder que é seu. E você tem o poder de fazer acontecer. Você tem a luz e essa energia da prosperidade. Está em você. Você só precisa acreditar em você e ter coragem para fazer o que você tem que fazer, sem depender de ninguém. Tá bom?
Bom, então é isso. Eu espero realmente que tenha feito sentido para você, para o seu momento. O que não fizer sentido, você solta, joga no universo, vai servir para alguém aí que está vendo esse vídeo também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, né? Deixar o seu like, por favor, de comentar, compartilhar também, tá? E se quiser uma leitura particular, o link está na descrição do vídeo, você fala diretamente comigo, tá bem? Obrigada e até a próxima.